Voltamos com o programa Atualidade em Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com o vereador Adão Cleiton. E eu vou dar continuidade àquele assunto que eu já comecei a semana passada com o vereador Fernando Lopes. A questão do depósito de lixo, lixão, queiram dar o nome, aqui em Butiá, aprovado pela Câmara de forma assodada, não se respeitou alguns preceitos que se tinha da Lei Orgânica de 1990. Até tiveram que modificar a Lei Orgânica para poder aprovar esse projeto. Mas esse é um assunto que eu vou conversar com o Adão Cleiton. Antes eu quero só apresentar o Adão Cleiton, o nosso painel BR-290 do Plicajá. Por que deste painel? Aqui é uma homenagem que eu faço ao Oniro Camilo, querido companheiro de tantas lutas que tão prematuramente nos deixou na pandemia. E eu resolvi, com esse painel que ele me deu, para divulgar as obras, os trabalhos que eram feitos na BR-290, eu resolvi colocá-lo de fundo aqui. E todos os programas de atualidade e entrevista, Adão, eu começo com esse assunto. E eu pergunto para ti, cumprimentando, já te pergunto, como é que está a movimentação para a duplicação da BR-290? Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite para estar aqui para essa entrevista. Acho extremamente relevante a gente estar podendo conversar com a nossa comunidade, com os nossos espectadores aqui. Sobre essa questão, nós voltamos à velha saga da duplicação. Isso não é assunto novo, já foi discutido, já foi debatido em vários momentos, tanto pelo Executivo, tanto pelo Legislativo, pela população, e novamente nós voltamos. E eu acho um pouco estranho nesse período pré-eleitoral vier à tona novamente esse assunto. Atualmente, pelo que se tem notícia, inclusive agora dia 27 nós vamos ter uma audiência pública na UBRA de Guaíba, em que todos estão convidados, todo o meio político, também a sociedade, para discutir esse assunto novamente. Então a gente acredita que alguns passos foram dados nesta caminhada. Mas, infelizmente, Sérgio, eu ainda estou assim, um pouco receoso das possibilidades, porque em todos os momentos que a comunidade foi chamada para esses momentos de interação, de conversa, de diálogo, em audiências públicas, se tinha uma certeza. Agora sai a duplicação. Agora sai. E não saiu. Então, mais uma vez, se utiliza deste assunto, e é um tema extremamente relevante e importante. Nós aqui de Butiá que tivemos inúmeros acidentes e que ceifaram muitas vidas. Nós temos o problema também da logística de transporte, onde a gente tem uma BR totalmente conturbada, com muitos veículos passando por ela. Nós temos a questão também dos nossos visitantes internacionais, aí, os turistas que vêm e que pegam então uma BR cheia de veículos, e nós temos uma série de problemas, né? Então é importante discutir, e era importante que nesse momento, já que até agora não saiu a duplicação, que saísse. Mas eu acredito que ainda nós temos muito ainda a ver desta história que se tornou uma novela mexicana. Agora, eu falei com o Fernando a semana passada e eu tenho uma dúvida, e eu não sei se esta dúvida não é proposital do Partido dos Trabalhadores, do PT, porque quando a Dilma concorreu à reeleição, montaram um palanque aqui na BR-290. Palanque eleitoral, que era a duplicação. Já começou tudo errado. Dividiram 120 quilômetros em 4 lotes. Cada lote em 4 empresas. Eram 16 empresas. Era para não dar certo mesmo, como não deu. Mas aí depois nós tivemos na Assembleia Legislativa um projeto do governador Ranolfo. Aí dizem que esse governador foi reeleito. Não, o governador era o Ranolfo. Foi o projeto para dar 200 e poucos milhões para a BR-290, que era para duplicar o trecho urbano de Butiá e o trecho urbano de Pantano Grande. Um voto só era necessário, mas a bancada do PT, toda a bancada do PT votou contra. As justificativas que deram, nenhuma delas convence, nenhuma delas me convenceu, e acho que não convence a comunidade nenhuma. Então, eu tenho a opinião, o Adão Cleiton, a duplicação não sai porque o PT não quer. Infelizmente, essas pessoas deste partido político têm um discurso, mas têm uma ação totalmente contrária aos interesses da comunidade. Então eles dizem que são a favor do povo, que querem ajudar a comunidade de uma forma ou de outra,
que tem as demandas coletivas, e a BR-290 é uma demanda coletiva, porque o transporte que passa pela BR, a duplicação seria extremamente bem-vinda nesse momento, como em qualquer outro, mas eles não têm este interesse, né? O interesse é político, é fazer politicagem barata em cima de um assunto importante, de um assunto relevante, e que é grave o problema das mortes na BR, dos acidentes na BR. E até a questão de logística, de se chegar a Porto Alegre. Olha o tempo que se leva hoje para chegar a Porto Alegre, olha o desgaste dos veículos que trafegam pela BR-290, e não só a BR-290, nós temos outras vias totalmente arruinadas e que não têm a devida manutenção. Então tem uma politicagem, não é política, porque a boa política tem um outro valor, tem um outro conceito, né? Mas tem uma politicagem envolta neste assunto, nesta demanda que já deveria ter sido resolvida e que não é resolvida porque não querem. Não querem que aconteça, infelizmente. E o PT, aqui o PT de Butiá principalmente, tem uma política que eu acho, não consigo entender, porque todo o dinheiro que entra na prefeitura é para pagar a folha. Ah, mas as obras que estão fazendo, nenhuma obra é com dinheiro do município, nenhuma é com dinheiro arrecadado daqui, é tudo com emenda parlamentar, que eu condeno, sou contra a emenda parlamentar, mas se não fosse essas emendas não teria obra nenhuma em Butiá. Butiá hoje é um município, porque nós temos vários municípios no Rio Grande do Sul e no Brasil que só sobrevivem em função das emendas parlamentares. Ou empréstimo bancário, né? Ou empréstimo bancário, ou recursos que são oriundos do governo federal ou do governo estadual. E, inclusive, eu venho hoje, estava sendo feita uma entrega de um veículo para a educação hoje, e aí saem com um discurso que com recursos próprios nós adquirimos. Mas se não o governo federal enviar os recursos que eles dizem próprios, o município não teria como arcar com este novo empreendimento, ou este novo veículo, ou outras demandas que a comunidade tem. Então, não adianta a gente mentir para as pessoas, dizer que nós temos recursos. Butiá não tem. Butiá é uma cidade pobre, infelizmente, nós temos um índice econômico muito baixo, nós não temos uma produção que alicerce e sustente as demandas do município. Então, se não é o governo federal, se não é o governo do estado, se não é essas emendas parlamentares, Butiá não sobrevive. E aí a politicagem, e aí vem a questão da politicagem de inflar a máquina pública. Pois é, eu queria conversar contigo. O Fernando me deu alguns números, eu busquei mais algum, e eu não consegui acreditar que Butiá tem quase 1.300 funcionários, quer contratados, chega a 1.300 quase. Entre servidores diretos, concursados e contratados, MEIs, estagiários e terceiros que trabalham para esses MEIs ou essas empresas prestadoras, nós temos este número alto de pessoas que demandam o erário público. É um absurdo. É que numa cidade onde não se cria oportunidades, postos de trabalho para a comunidade, infelizmente a prefeitura tem que acabar absorvendo essa mão de obra. Porque Butiá hoje, se não for a prefeitura, que é a maior empregadora, as pessoas estariam mais necessitadas do que já estão, porque nós temos uma comunidade hoje que é refém da prefeitura. Se eles não trabalharem ou não tiver a oportunidade de colocar um familiar seu na prefeitura, eles teriam que ir embora, teriam que sair do município. Então, acabam se tornando refém do poder público, dessa política de inflacionar, digamos assim, o erário público e inflar a máquina pública, como se todo mundo tivesse que estar ali, aos pés do Senhor. Eu chamo que, infelizmente, a nossa cidade hoje, apesar de nós estarmos no século XXI, nós somos como um feudo, né? Lá na Idade Média existiam aqueles lugarejos, né? Aqueles povoados onde tinha um senhor feudal, que era o dono da terra, e que as pessoas tinham que obedecer e tinham que trabalhar para o senhor feudal para poder ter a proteção dele. E aqueles que não tinham proteção eram excluídos para o lado de fora do muro das grandes cidades medievais. Butiá se tornou uma coisa assim, muito próxima disso, porque se não tiver debaixo da asa da prefeitura, não consegue se manter e tem que acabar indo embora, infelizmente. Ou são os aposentados, que é uma parte importante da população que mantém também o comércio,
porque se não fossem os aposentados, nós não teríamos dinheiro circulando na cidade. Agora, esse número, eu não sei se tu tens, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fiz um pequeno levantamento e Butiá, a maior renda que entrava em Butiá era do INSS, os aposentados. Isso é porque tu via crise, e aqui em Butiá não se tinha crise como em outros estados, outros países, o município, claro, o nosso aqui. Mas eu fui pesquisar por quê? Porque eram 8, 9 milhões que eram jogados aqui dentro todo mês. Por quê? Tínhamos e temos ainda, mas aposentados, já vou chegar onde eu quero, aposentadorias muito altas, que era a aposentadoria dos mineiros, CRM, Copelme, enfim. Só que essas aposentadorias estão acabando, estão terminando. Os aposentados já se aposentam, claro, durou muito tempo isso, porque eram mineiros, se aposentavam antes, com jovens ainda, mas isso vai um tempo que acaba, e está acabando. O que vai acontecer aqui em Butiá? Esse 9 milhões, 8 milhões, está reduzindo, está caindo. E em breve nós não teremos mais essa gama de recursos. E aí, Butiá vai viver do quê? Infelizmente, Butiá não se preparou. E aí as pessoas vêm com discursos que Butiá está crescendo, que Butiá é do futuro, realmente é do futuro, porque no presente não tem nada. Nós não temos nada, não temos alternativas, tanto que os nossos jovens têm que sair daqui para poder trabalhar fora. Então Butiá se tornou uma cidade também, em parte, uma cidade dormitório. As pessoas saem para viajar e quem quiser comprovar isso, vá de manhã cedo na rodoviária para ver os ônibus que saem. Tem uma associação também que leva trabalhadores para fora do município, porque não tem oportunidades. Se não é a prefeitura, que é a grande empregadora hoje, as outras empresas, que são poucas, não conseguem suprir essa demanda de postos de trabalho. E aí nós temos um problema conjuntural muito grande, porque nós temos muita gente, nós não temos como manter essas pessoas na cidade, e essas pessoas que estão aqui, em sua maioria, se não são aposentados, que têm essa renda fixa, e que hoje já é uma renda menor, porque a maioria dessas grandes aposentadorias já não está vindo mais para o município, as pessoas faleceram, ou pessoas que foram embora, inclusive, da cidade, então não é só a questão da morte dos aposentados e idosos, mas nós não temos mais. E Butiá não se preparou, não preparou a cidade para oferecer algo. E aí as pessoas falam da mineração. A mineração ela teve o seu apogeu, hoje nós não podemos contar com a mineração. Ela é ainda presente na cidade, mas ela não tem essa capacidade de suprir esses postos de trabalho, até porque tem a mecanização, nós temos a tecnologia aí envolta e os maquinários cada vez mais modernos, então houve uma redução considerável do número de trabalhadores, nós não temos mais mineiros. Não, mineração aqui em Butiá, nós não temos aqui em Butiá. Mineração não, nós temos o beneficiamento da lavra que vem de fora, e então nós temos ainda a empresa mineradora operando, não se sabe até quando, porque existem boatos. E aí tem também a indústria do boato, que toda a empresa está indo embora, que as terceirizadas dela estão indo embora e nunca vão embora. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas, independente disso, se a empresa vai embora ou não, nós não podemos ficar na mão só desta empresa. Nós temos que ter outras ramificações, outros postos de trabalho, não só da mineração, não só do polo madeireiro, mas que possam também suprir e trazer a possibilidade dos jovens se manterem na cidade. A gente fala muito e se ouve falar no Brasil do êxito rural, mas nós temos um êxito urbano também, dos pequenos centros para os grandes centros. Então, enquanto Butiá se esvazia, e nós tivemos uma redução considerável de número de habitantes, inclusive na cidade, agora que está sendo levantado pelo censo, que não acabou ainda, né? Nós não temos os números oficiais ainda para passar, mas se sabe que Butiá não aumentou a população, Butiá reduziu a população, porque está havendo esse êxito urbano, do pequeno centro urbano para o grande centro. Então, vamos para Porto Alegre, vamos para Caxias, vamos para Santa Maria, vamos para Santa Cruz. E eu vou dizer uma coisa para ti, isso interessa ao governo atual. Com certeza. Para a perpetuação no poder. Isso é muito importante. Nós vamos discutir... Para a politicagem, né? Para a política em si, não. A política séria, não. Nós vamos discutir isso no próximo bloco. Nós recém estamos iniciando o assunto aqui. E vocês veem, eu sempre começo com a 290 e nós sempre terminamos no município. Porque, afinal de contas, nós precisamos discutir Butiá. Butiá, eu acho que está na situação que está hoje, é porque nunca foi discutida com seriedade.
sempre se fez política de qualquer jeito, e aí nós estamos vivendo essa situação onde se tem um governo, quem manda é o irmão não pode... Bom, eu não quero entrar em maiores detalhes, que a gente já sabe aqui, já cansamos de discutir isso, não resolveu. Agora, só eu digo, a Prefeitura de Butiá, ela teria uma obrigação, acho que a mais importante, que era gerar emprego. Não ela contratar, gerar postos de trabalho aqui, trazendo empresa, atraindo, mas ela não tem essa preocupação. Mas sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco. É rapidinho, vamos para os comerciais, lá e cá, já estamos de volta. Retornamos, eu disse que era rapidinho, já estamos aqui de volta. E, Adão, eu quero te perguntar, não sei se tu tem conhecimento, uma taxa de fiscalização que a Prefeitura cobra das pequenas empresas, das empresas, enfim, do comércio aqui de Butiá. Todas as empresas pagam uma taxa de fiscalização. Eu não estou pagando. Por quê? Até acho uma injustiça eu pagar, porque estão me cobrando uma coisa que a Prefeitura não faz, que é me fiscalizar. Não vem nunca, em nenhum momento, veio fiscal na minha empresa, nunca vieram. E estão me cobrando, eu disse esse ano, já há anos, não vou pagar, vou ver, aí estão me cobrando judicialmente. Tá, isso é uma questão que eu vou discutir na justiça. Mas eu só te pergunto, pode a Prefeitura cobrar por um serviço que ela não presta? Na realidade, as taxas, contribuições, impostos que são cobrados, esses valores que são oferidos é o custo público para a manutenção do serviço público. Sim. E para os serviços públicos que deveriam ser prestados pelo órgão público, Prefeitura, Estado, União, inclusive a fiscalização. Então, a taxa de fiscalização é legal? Sim. É legal, deveria ser cobrada. Mas para ela ser cobrada, efetivamente, o poder público deveria fazer a sua parte, a sua contrapartida de fiscalizar, de ir até o estabelecimento comercial, independente se é MEI, se é médio porte, grande porte, e fazer então a sua fiscalização, fazer a sua vistoria, ver se a empresa está em condições, se houvesse alguma disparidade, alguma situação que tivesse que ser revista, então teria que notificar a empresa, dar um prazo para ela se readequar e aí então depois liberar, então dar o alvará para possibilitar então que aquela empresa continuasse operando ou iniciasse as suas atividades. O que se tem notícia do Butiá é que não há essa fiscalização, não há efetivamente a contrapartida do município. É cobrado? E isso é legal, a cobrança. Sim, mas desde que ela preste. A contrapartida é ir lá no local, em loco, e fazer a fiscalização. Efetivamente fazer a vistoria. Aí até a comunidade poderia nos ajudar em um outro momento dizer qual empreendedor que em algum momento da sua vida de empreendedor, de empresário, foi fiscalizado pelo município, efetivamente. A empresa, eu tenho a empresa jornalística Imigrante Limitada, mas tem uma ME que eu abri em 2013, se não me engano. Nunca foi feita fiscalização. E tanto é que ela funcionou 2 anos ali na Alice Albernazira, depois foi para a Rua Polônia. E depois eu encerrei as atividades da empresa. Fiquei com a jornalística Imigrante. As cobranças que fazem dessa empresa ainda é para Alice Albernazira. Eles nunca souberam que eu troquei de endereço. Então, essas coisas que eu não entendo. Mostra uma desorganização da prefeitura, mostra uma incompetência e fiscais têm, ou tinham, não sei, porque aqui as coisas aqui são tão fáceis, né, em qualquer outra prefeitura. Aqui em Butiá, como é difícil tu conseguir as coisas, as informações. Infelizmente nós temos uma burocracia muito grande e também essa questão dessa falta de organização. Nós temos ainda um sistema defasado que não acompanha a evolução. Hoje nós colocamos no computador o nome, ou o CPF da pessoa, ou o CNPJ, Sim. E a gente encontra todos os dados. Então,
nada mais justo que a empresa, porque eu acredito e é fato, a prefeitura ela tem interesse de saber quantos empreendedores ela tem, quantas empresas efetivamente estão operando no mercado e até para poder fiscalizar, ver se os impostos estão sendo recolhidos. Então, para que ela possa fazer também essa fiscalização efetiva, ela possa fazer as autuações necessárias, mas não se conhece a nossa realidade. Não existe um mapeamento da cidade nessa questão. Nós sabemos que existe um mapeamento da cidade político. Que tem um senhor aí e senhoras que tem um mapeamento de cada fulano e cada beltrano que mora e quantos tem na casa que podem votar. Agora, efetivamente, o mapeamento da cidade, dos empreendedores, para que o município, a prefeitura, possa efetivamente cobrar e prestar um serviço público adequado, não existe. Então, o que eu poderia te dizer? A taxa é legal? É, mas a contrapartida não é legal no momento. Como é que tu vai cobrar se tu não faz? É a mesma coisa que se eu contratasse um serviço da empresa aqui de comunicação e tu não me prestasse serviço, eu estou te pagando. E vou te cobrar. Pois é, então não existe essa questão legal de cobrar por uma coisa que eu não fiz. E isso é muito comum no setor público. Se cobra dos outros, se cobra da iniciativa privada, mas o setor público não faz. E quando faz de forma incompetente ou maldosa. E agora nós tivemos, inclusive, numa reunião extraordinária da Câmara, um projeto de lei que foi aprovado para isentar os pequenos empreendedores, né, dessas taxas. Só que pela lei federal já existia isso. O microempreendedor não precisa pagar. Né? Então, choveram no molhado mais uma vez. É uma coisa para inglês ver. Criaram no município uma lei dizendo que o microempreendedor ele não precisa pagar algumas taxas, porque realmente o MEI ele já tem uma tributação reduzida para incentivar o empreendedor, e no município agora que estão criando uma lei municipal se já existe a federal. E a federal está sempre acima da estadual, a estadual acima da municipal. Hierarquicamente, a gente obedece à federal. Sim. Se, claro, a municipal for mais restritiva e for melhor para o empreendedor, que bom. Sim. Né? Porque aí vem a questão local. Mas ela não pode ser, digamos, mais ampla que a federal. Ela tem que ser, no mínimo, igual. E foi o que aconteceu. Se criou uma lei municipal para equiparar o que já era determinado em lei federal. É umas coisas absurdas que acontecem no município e aí a gente não entende a lógica da... E o leigo muitas vezes vai lá e aplaude coisa linda que fizeram. Mas, olha, eles estão criando uma lei nova, chovendo no molhado, já existia. Bom, vamos entrar agora num assunto que eu julgo de suma importância, porque trata da vida do cidadão, trata da seriedade com que é tratada as coisas. Vamos ver. Em 1990 foi aprovada uma lei orgânica do município. E eu me recordo, porque eu participei da elaboração da lei orgânica e dos debates que eram feitos, mas debates com seriedade, não os debates políticos, politiqueiros que é feito hoje em Butiá. Hoje se discute a política errada, se faz política errada em Butiá. Nós devíamos estar discutindo política, estamos discutindo politicália, politiquice. Bom, na época nós tínhamos representante do campo, da cidade, pessoas com curso superior, enfim, nós tínhamos, e eram 11 vereadores, enfim, uma Câmara que dava gosto de se ver debatendo. Aprovaram uma lei orgânica. E acho que até uma lei orgânica estava à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Porque agora a prefeitura precisou usar de todos os meios escusos, de todos os meios que eu condeno, para revogar essa lei, para aprovar o lixão tóxico em Butiá. Não tem outro nome. Não, é tentar adorar a pílula. É o lixão tóxico. E foi aprovado. Os dois, né? A revogação e a aprovação, instalação do lixão aqui em Butiá. Na realidade, Sérgio, a gente tem que ver que a lei orgânica do município, e isso já foi dito não por mim, mas um outro político da cidade, que comanda a cidade, seria como a Constituição, a lei máxima. Sim. Né? Assim como o Brasil tem a Constituição, o município tem a lei orgânica. Então, é a lei máxima e que deve ser observada, deve ser cumprida, e que quando a gente fala em Constituição, por exemplo, só para as pessoas entenderem, e a gente pode acompanhar, porque existe esse debate no Congresso Nacional, que há a necessidade de mudar a Constituição
ou há a necessidade de criar uma lei complementar à Constituição do Brasil? Quanto tempo existe a discussão nos bastidores do Congresso Nacional? Por quantas comissões técnicas passa um projeto de lei para uma emenda complementar a uma lei complementar, ou no caso da Constituição, se tiver que mudar, tem que se fazer todo um novo Congresso Constituinte, vai ficar meses, a fio como foi em 88, para poder mudar a Constituição como um todo, que não é o caso, mas seria uma mudança em uma parte dela, mas fica-se muito tempo discutindo se ouve a comunidade, se ouvem os técnicos, para poder depois tomar uma decisão se muda ou não. Butchá, como então foi dito por este cidadão, né, tem a sua Constituição, que seria a lei orgânica. Só que a nossa lei orgânica, a nossa Constituição, foi mudada num momento. Por quê? E aí é uma coisa que a gente tem que discutir também, são as sessões extraordinárias. As sessões extraordinárias da Câmara, elas acontecem, e em Butchá, infelizmente, está acontecendo assim. Eles precisam mudar alguma coisa, eles não largam para a Câmara de Vereadores para ser aprovado numa sessão ordinária, porque aí poderia ser passado tem que passar nas comissões técnicas, isso. Poderia se chamar outras pessoas para poder ouvi-las, principalmente os técnicos, para ver se aquilo cabe ou não. Não. Geralmente às 17h30 de um dia, e aí tem 24 horas para convocar, pode convocar a sessão extraordinária. No outro dia eles convocam para ser aprovado ou para ser discutido, para ser votado. Se é do Executivo, pode ser aprovado 7-2, 6-2. Não existe. Nós, hoje, e aí a nossa conjuntura atual da Câmara de Vereadores não nos permite um debate plural, infelizmente. E aí vem uma questão, um problema grave que se tem hoje na cidade de Butchá, em outras cidades da região, quando a maioria do governo. Então, tu não tem a possibilidade de discutir com seriedade, com questões técnicas, se é bom, se é viável para o município ou não. Então vem pronto, é um pacote pronto que diz assim, ó, vai meus guri, aprovem. Mas lá no Leão, que é 8-1, 8 da situação, 1 da oposição, eu acompanhei as sessões do ano passado e dava 5-4 contra o projeto da prefeitura às vezes, né? Mas aí vem a questão do bom senso, né? Quando nós, vereadores, temos a ideia que nós somos eleitos pelo povo, para fiscalizar pelo povo, realmente vai dar essas votações contrárias, porque aí eu vou estar representando as demandas do povo, não as demandas da prefeitura. Então, existe essa diferença quando o vereador sabe o seu papel. Então, o vereador, que ele é consciente do seu papel, que ele representa o povo, não só aqueles que o elegeram, a votação aquela simples lá, mas que depois ele se torna vereador do povo, ele sabe do seu compromisso com a comunidade. Eu não represento a prefeitura, eu represento os 13 mil eleitores, 15 mil eleitores de Butchá. E é isso que eu vou debater, se é bom para esta comunidade. Agora, outra coisa, e essa revogação, né, da lei orgânica, modificação da lei orgânica feita da forma que foi feita, depois da aprovação do lixão tóxico aqui em Butchá, não teve divulgação porque não está sendo transmitida as reuniões da Câmara? Nesse momento, e aí essa que é a grande característica dessa gestão. Nós fizemos na calada da noite, sorrateiramente, tudo aquilo que a gente quer aprovar e que a comunidade não saiba. Então, o que aconteceu? Numa sessão extraordinária que foi convocada de um dia para o outro, na sexta-feira para na segunda-feira, feita, ou na quinta para sexta-feira, e neste caso específico foi quinta-feira entrou os projetos na Câmara, na sexta tinha que ter já a sessão extraordinária. Entrou os projetos, não divulgaram, e em especial esse da mudança da lei orgânica, nessa parte ambiental, não foi consultado o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu perguntei, eu fui até ao Conselho para perguntar, eles estavam em recesso, porque eles começam as reuniões deles em março. Então, eles não foram consultados. Eu sou presidente da Comissão Interna da Câmara de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente. Como era uma sessão extraordinária, não passa pela comissão técnica da Câmara, então não tive a oportunidade de discutir com os meus pares e não tive a oportunidade de chamar um biólogo, um engenheiro ambiental ou até um outro profissional ou uma universidade para ver desta questão.
Porque lá naquela época, quando foi discutido e que foi colocado na lei orgânica, houve uma discussão. A comunidade ficou sabendo e nós tivemos brigas homéricas na comunidade em relação a isso aí, que hoje não se teve, porque a comunidade não sabe agora, depois que foi aprovado sorrateiramente, é que a comunidade está sabendo da aprovação, da mudança da lei orgânica. E está se mobilizando agora, que eu sei. Mas aí já nós não temos a oportunidade de frear isso de forma legislativa. Sim, porque seria o próprio legislativo, e aí de repente, se nos ouvirem, e com certeza vão estar nos ouvindo do Executivo, eles vão dizer, mas não fomos nós que mandamos para a Câmara. Foi a própria Câmara que quis mudar. E verdade. Se a gente for ver o projeto, saiu de alguns membros da Câmara de Vereadores de Butiá essa resolução para mudar a lei orgânica, mas a mando do Executivo. Sim, a gente Tanto sabe. que o documento, quando veio do projeto de lei, não se sabia se era o Legislativo que estava enviando ou se era o Executivo. Foi uma mudança, assim, uma mistura no texto, um erro formal de elaboração, que a gente não tinha como dizer quem é que estava mandando aquele projeto de lei para ser aprovado ou não. Agora, isso é uma coisa que se observa muito nesta legislatura, neste governo, os erros que acontecem. No ano que eu acompanhei, que eu transmiti as sessões, erros primários. Isso é muito triste, Sérgio. Nós tivemos, infelizmente, isso é muito triste, a gente tem que dizer para a comunidade, projeto de lei que veio errado, nós observamos os erros e dissemos no momento que estava errado e que não poderia ser aprovado, não era nem o mérito do projeto. Sim. A gente não estava discutindo se estava certo ou se não estava certo a aprovação do projeto em si, a demanda em si, mas o erro formal de montagem, de escrita, aprovaram. Fomos vencidos. E aí na outra semana tiveram que mandar de novo para retificar aquele projeto que foi aprovado errado. Então, assim, é um erro em cima do outro. E nós não conseguimos fazer nada, ficamos de mão atada porque somos minoria. A gente fica brigando, fica gritando ali, pedindo para que não façam isso porque fica feio para o Legislativo. Isso demonstra que o Legislativo não é independente e acaba sendo aprovado a mando do Executivo. Nós vamos para mais um rápido comercial e eu vou voltar com este mesmo assunto, logo após os comerciais. Eu quero discutir contigo a questão agora que eu julgo da suma importância, que é o que, já que os vereadores não puderam fazer nada, e eu digo não puderam fazer nada porque são impotentes nesses assuntos, é 2 contra 7, vai ser sempre assim. Então a comunidade agora tem a obrigação de se unir. A comunidade agora tem a obrigação de dizer se ela quer ou não quer o lixão aqui em Butiá. Mas eu já vou dizer a forma que nós podemos agir e como nós devemos nos comportar logo após os comerciais. Retornamos com o programa Atualidade e Entrevista e, como eu falei, as pessoas estão aí assistindo, tomando seu café, chimarrão, fazendo sei lá o que, mas se antenaram agora. Porque foi aprovado e eu garanto, conversei com inúmeras pessoas aqui de Butiá, ninguém sabe o que é o projeto, muitos não sabiam que tinha sido aprovado, a revolta é grande. E me perguntaram o que nós podemos fazer. De calma, agora nada. Tem que esperar, porque a FEPAM tem que dar o seu parecer agora. E a gente sabe que a FEPAM também é um órgão político, além de ser um órgão técnico. Tá? Nós hoje, o que aconteceu? Neste momento, Butiá abre as portas. Com a mudança da lei orgânica, onde a gente lá no artigo 195, que anteriormente dizia que não era permitida a venda de resíduos tóxicos, perigosos e radioativos para Butiá. Então, as pessoas vão dizer, mas então não querem que venham os resíduos, porque para a mina do Leão vem, e o pessoal está ganhando dinheiro em cima disso, o município está prosperando. A lei orgânica de Butiá nunca proibiu que resíduos orgânicos urbanos pudessem vir. Poderia. O que acontece lá no Leão. Exato, é um aterro sanitário para resíduos urbanos vindos da cidade.
A lei orgânica de Butiá nunca proibiu esse tipo de resíduo. E a pessoa mas tem existe uma diferença muito grande. Uma pessoa tem dificuldade para entender. O que é isso que o Adão está falando? Que lixo é esse? Aquele que tu bota na tua sacolinha dentro de casa. Aquilo que a gente produz em casa. Sim. O lixo que a gente produz em casa, resto de comida, Casca das frutas, lata, vidro, esse tipo de resíduo é resíduo urbano. Resíduo orgânico urbano das cidades, que vem de Porto Alegre, era, um tempo atrás, mais de 164 municípios que traziam para Minas do Leão. Esse resíduo foi aprovado e pode vir. E a nossa lei orgânica não diz que não proibia isso. Sim. O problema é que hoje, com a mudança da lei orgânica de Butiá, nós abrimos as portas. Nós não sabemos se vai vir um empreendimento para esse tipo de resíduo. Mas o que nós tínhamos lá na lei orgânica, no artigo 195, se as pessoas quiserem procurar, que era proibido resíduo perigoso e radioativo. O resíduo perigoso, e é o que foi tirado da nossa lei orgânica, ele tem várias características. E aí o próprio nome diz perigoso. Ele pode ser inflamável, que ele pode pegar fogo, ele pode explodir. Ele pode ser patológico, né? Pode ser resíduo de saúde dos hospitais, porque é patológico, tem as doenças todas, quando faz cirurgia, quando faz curativo. Ele pode ser também daqueles que têm outras características físicas e químicas que a gente chama, que ele pode ser corrosivo, ele pode ser um ácido. Sim. Né? E aí é um grande perigo. Nós temos que o aterro sanitário ele é programado, ele é organizado tecnologicamente, né, com uma engenharia toda para que não haja acidente. Mas a gente não sabe o nível de corrosão desses resíduos quando vier. Chernobyl. Aí o Chernobyl seria radiação. Sim, radiativo, né? mas... Então, hoje Butiá, só esse tipo de resíduo não pode vir. Não pode vir. Não, hoje Butiá não aceita resíduo de Angra 1, 2 e 3 e de Chernobyl. Isso aí o resto tudo pode vir. O resto tudo pode vir, Butiá vai aceitar. Nós não temos notícia ainda de um empreendimento, de uma empresa que queira fazer um aterro sanitário de resíduo perigoso em Butiá. Mas, Adão, eu te pergunto... Mas se mudou a lei, se há fumaça, há fogo. Claro, mas eu digo para ti, porque o prefeito tem uma visão, então, um grande empreendedor, eu acho que ele não enxerga um palmo à frente do nariz, mas para isso ele teve uma visão que... Se tem os aterros aqui do Leão, por exemplo, poderíamos fazer, eu sou contra, mas poderíamos abrir a lei ali, que ela não proibia, para o aterro aqui em Butiá. Por quê? Porque ele tirou o ativo, o perigoso, o termo perigoso. Por quê? Porque tem gente que quer vir, já consultaram ele, isso é certo. E qual o outro aterro? O lixo perigoso, ele é tão complicado essa situação, que é muito caro. Sim. O depósito, essas empresas que trabalham com o resíduo perigoso, elas operam com milhões. Não é o resíduo urbano da cidade, não. Sim. É o lixinho que sai da minha cozinha. E dá boa renda. Que dá uma boa renda também. Mas são resíduos que ninguém quer na sua cidade. Não, Butiá quer. A Butiá agora quer. Butiá quer. Agora Butiá quer porque houve essa possibilidade. Só o prefeito, eu acho ali, que apesar de os vereadores votaram, mas ali, esse lixo quem quer é o prefeito, o secretário da saúde, secretário... Todos da situação. Todos que acompanharam e acompanham. Eu acho que tem da situação nem todos, hein? Teve gente que isso foi empurrado goela abaixo. Mas quem apoia... Sim. Corrupto, quem apoia ladrão, quem apoia pessoas que são sem capacidade não são vítimas, são cúmplices. Cúmplice, claro. Né? Então a gente não pode dizer, mas fulano votou porque foi obrigado. Mas obrigado se ele sabe do problema, ele é representante do povo, não do governo. Claro. Então ele deveria ter o bom senso de dizer, não, só um pouquinho, eu até posso pertencer hoje à situação, mas não concordo, pensando na minha família, pensando na minha comunidade, ou vamos ouvir a comunidade para ver se a comunidade quer. É isso que eu queria dizer. Que foi o que foi retirado da lei orgânica. Sim. A lei orgânica tinha um artigo lá que permitia, facultava ao ente público municipal fazer essa consulta pública. Desde que tenha a consulta pública. Tranquilo. Eu represento o povo. Se o povo de Butiá quiser os resíduos perigosos, eu vou ouvir o povo de Butiá, a comunidade de Butiá. Primeiro eu vou esclarecer. Vou dizer, olha povo, o que está vindo para Butiá é isso. Vocês querem? Se a maioria disser, quero, eu vou ter que respeitar, porque a maioria é democracia, mesmo que eu não concorde, que eu seja voto... Vou fazer uma comparação, tu vai
Só a análise que eu vou fazer agora. Nós sempre vivemos aqui na mineração, vivemos em cima do carvão. E até eu criei uma frase e disse: enganam-se aqueles que pensam que a maior riqueza de Butiá está no subsolo. Não, está no solo, que é os seus habitantes. Isso eu sempre preservei. Mas vamos lá. Quando a Copelme quis minerar o açude grande, não quiseram. A Copelme ia construir mais 2 açudes e deixar mais um açude com água claríssima, límpida, lá dentro da própria área da Copelme. Problema de água nós não íamos ter. Íamos ter até um açude para fazer balneário aqui dentro de Butiá, no centro da cidade. Não quiseram. Não, a nossa água... O açude tinha secado. O açude já tinha secado naquela época ou não ainda? Não me recordo. Não, ainda não. Não, depois ele secou. Secou. Dá para ver que nós não morremos de sede. O açude secou e nós tivemos dificuldades, mas tudo bem. Agora, eu pergunto, carvão que nós nos acostumamos, carvão que nós vivemos sempre em cima, não podia minerar. Não podia, no açude grande. Lixo tóxico pode trazer. Mas tem uma incoerência aí. E é uma incoerência política. Vamos trazer novamente para a política. São os interesses particulares, financeiros, que estão se sobrepondo à população. Hoje, eu não quero saber se a população vai ficar bem, porque a questão ambiental, ela se sobrepõe a qualquer questão política, econômica, financeira, pela questão de saúde pública. Quando eu tenho um aterro sanitário na minha cidade, que eu deposito os resíduos, naquele momento, tecnicamente, na construção de engenharia, a gente sabe que as empresas tomam todas as precauções para fazer o melhor empreendimento possível, tecnicamente falando. Mas a gente não pode dizer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, como é que vai estar essa situação. Se realmente, né? Então, Butiá não tem essa certeza. Sim. Nós não podemos dizer para a população, não, deixa trazer tudo que é tipo de resíduo, de lixo tóxico, perigoso, porque é seguro. Qual é a certeza que eu posso te dar, Sérgio, e a comunidade, que esses resíduos, depois de acumulados, eles não vão vazar e não vão gerar um problema? E quem vai administrar é gente de fora, porque gente daqui não tem condições de montar Então, a questão dos resíduos é muito complexa e a maioria dos municípios não quer. É um problema hoje muito sério, muito grave, nós temos com os resíduos, porque existe a produção industrial aí e em algum lugar tem que colocar esses resíduos. Sim. Porque o homem, aí eu falo a questão, o homem enquanto ser, ele é muito fraco e burro, digamos assim, no sentido de que ele produz, ele consome e ele não sabe o que fazer com os seus resíduos. A natureza é muito sábia, porque tudo que ela produz, ela consome. Se ela não consome, ela transforma para que ela possa reaproveitar. Então não fica resíduo da natureza para a natureza. Né? O ciclo da natureza é perfeito. Né? Tudo que é produzido, ela consome. Se não consome, ela transforma de novo e reutiliza. O homem não. Ele produz porque ele tem a necessidade de consumir. Consome, sobra, e ele não sabe o que fazer, não tem o que fazer. Olha os resíduos tóxicos, olha os resíduos radioativos, Chernobyl, Angra 1, 2 e 3, que ficam indefinidamente na natureza contaminando. E muitos resíduos tóxicos, infelizmente, também têm este condão de ficar contaminando por muito tempo, se não for bem acondicionado. Aí elas vão dizer, mas tem engenharia para isso? Tem. Quem me garante? Quem vai fiscalizar? Se já não fiscaliza os empreendedores da cidade, se estão operando, se estão pagando seus impostos, vão fiscalizar o aterro sanitário? O lixão? E as coisas aqui, a gente só toma providência depois que acontece uma tragédia. O Césio, aquele foi de Césio, 137, né? De Goiânia. Goiânia. Quem é que imaginar que aquela cápsulazinha, aquele negócio lá... Brilhante, bonito, lindo, causar... câncer. E que acabou assim, corrosivo, né? Tanto que os corpos das pessoas que tiveram contato até hoje, depois da morte deles, foram enterrados em caixões de chumbo e são vedados no cemitério de Goiânia, assim, tem um sinal dizendo que ali não pode mexer, não pode abrir de qualquer jeito, porque a radiação continua. Chernobyl e no Japão, que eles utilizam também, nos países da Europa, quando existe problema com radiação, fica
no meio ambiente. Tanto que existem cidades abandonadas que até hoje, depois de muitos anos, não se pode chegar perto porque ainda existe radiação. Não, e eu falei do Sérgio... Esses são problemas com os resíduos radioativos. Radioativos, né? Mas claro. nós temos problemas também com esses que são perigosos. De colocar... daí o Sérgio ali, tem aquelas pessoas que morreram e que morreram quase que instantâneo. Semanas, né? Mas tem aquelas que continuam morrendo, tem sequelas até hoje. Tá? Eu não digo do Sérgio, isso aí que eu não sei, de repente já pode até ter. Não, continua. Continua, pois é. Agora eu pergunto, esse lixo querem trazer para Butiá? Ah, que não é assim, porque se não fosse assim, não teria sido aprovada a lei. É lixo tóxico, é lixo resíduo hospital, é lixo perigoso. A gente se preocupa, Sérgio, porque assim, o lixo perigoso, e aí vão dizer, mas vão trazer o classe 2, que é o inerte. Será? Porque nós temos várias classificações, sim. né? Mas a lei que vocês aprovaram, ela não diz nada. Não, pode ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, qualquer tipo de lixo perigoso. Abriu a porta. Na realidade, a gente não sabe se tem o empreendimento ainda, mas Butiá simplesmente disse assim, olha, estamos abertos para receber qualquer tipo de lixo. O Adão, ninguém me convence que não tenha interesse. Tem interesse. Alguém já demonstrou interesse e Butiá caiu na história da carochinha, alguém iludiu, ou alguém se iludiu, ou alguém quis ser iludido, porque ninguém aprova. É uma investigação que deve ser feita. Sim. Né? Sabe, foi uma proposta da Câmara de alteração da lei orgânica, foi por alguns parlamentares que, por A ou por B motivo, achavam que deveria mudar. O Executivo talvez tenha interesse, porque o executivo poderia também, se não quisesse, dizer não, nós não queremos que seja na lei orgânica. Poderia vetar. Poderia vetar. Né? Não vetou, então tem interesse também. Então estão todos no mesmo barco. Eu tenho uma esperança que em outubro do ano que vem as coisas mudem aqui em Butiá, que nós possamos respirar novos ares, né? Até lá talvez com resíduo. Até lá de repente com resíduo tóxico, mas algumas pessoas já me disseram, né, e eu fui consultar uma pessoa que é candidato a prefeito aqui em Butiá, e eu perguntei, se tu te eleger, qual a primeira obra que tu vai fazer em Butiá? Qual a primeira coisa? Ele disse, eu assumo dia 1º de janeiro, às 8 da manhã, às 8h01, eu decreto uma auditoria no município. Opa, como? Fecho a prefeitura, vou governar fora da prefeitura, que era uma auditoria. É bom se tem alguma coisa, vai que essa pessoa ganhe, né? A auditoria nós vamos ter, então. A auditoria é extremamente importante para ver se realmente a lisura do processo existe, a transparência do processo existe, porque... Não, transparência hoje não tem. Nem a transparência que deveria mostrar os contratos do hospital e de outras fundações aí do município, realmente não existe, né? A publicidade dos atos do município não existe, tudo a gente vai ficar sabendo porque acaba vindo à tona com o tempo, porque se fosse para buscar nos órgãos oficiais, não existe. Falando em hospital, muito bem administrado pelo Raul, mas o Raul não manda, o Raul tem a fundação. Me falaram que o hospital tem 250, 300 funcionários? 380 havia. 380? Por posto de... não são funcionários, né? São prestadores de serviço? Servidores, entre os concursados, entre os CCs, entre os terceiros, entre estagiários. A fundação ela acaba se tornando um meio da administração acomodar os companheiros e companheiras. Eu tenho que empregar alguém, onde é que eu vou botar a funza? Eu tenho que empregar alguém, onde é que eu vou botar o hospital? Funza. Só que assim, se nós formos ver, não estão todos lá. Sim, nem cabe. Nem cabe. Né? E quantos internos tem lá? Hoje? Depende da situação. Nós tínhamos alguns internos, mas aí era a questão daqueles que têm problemas com drogadição, né? Álcool, drogas... Isso, então, mas assim, internos por outras doenças, nós não temos ninguém. Pois é, aí que eu digo... Nós temos o atendimento clínico, ambulatorial, alguns exames... E precisa tanta gente para atender, a pessoa vai no consultório, o médico dá a receita e manda para casa, ou manda para um hospital. E aí essa questão da saúde de Butiá, que alguns dizem que está perfeita,
Não é só na Funza, é na própria Secretaria de Saúde também, que as pessoas têm que quarar na fila para marcar um exame. Sim. Só um dia do mês é que é permitido que as pessoas possam adoecer e possam ir lá marcar o seu exame. Mas está perfeita a saúde? Não, todo mundo adora. Sim. É assim, ó. E aí... Tem um super secretário, ele consegue ser secretário da Fazenda, ser secretário da Saúde e tem um processo... Bom, vamos discutir isso. É muita coisa. É muita coisa, dá um nó na minha cabeça, eu não consigo entender. Nós vamos para rápidas mensagens comerciais, Adão, e nós já voltamos, lamentavelmente, para o fim do programa. Mas... é o espaço que nós temos na televisão, porque o assunto está tão bom e é tão bom discutir administração pública. Lamentavelmente, Butiá, a gente não consegue falar de coisas boas. Adão Cleiton, vereador de Butiá, e eu... tenho que te perguntar, tu não te sente frustrado de vez em quando? Tu não te sente impotente com tantas atrocidades que se cometem nessa Câmara de Vereadores? Você vê a coisa errada, tem a obrigação de mudar, porque é um vereador, representa uma parcela da comunidade, vota contra, esperneia, grita e não resolve? Frustrado não, Sérgio, porque quando eu entrei eu sabia do desafio. Quando a gente entra no setor público representativo, no caso do vereador, que representa uma parcela da população e depois toda a comunidade, a gente sabe dos embates que nós teremos, as dificuldades que nós teremos, porque é normal da política, da democracia, pessoas pensarem, agirem e terem atitudes de forma diferente. Sim. Então, cada momento é um desafio. Então, às vezes, eu não estou frustrado porque eu sabia que eu ia enfrentar isso aí. Eu fico incomodado com a incompetência e assim, a cara de pau das pessoas de afirmarem mentiras, criarem discursos mentirosos e eles acreditarem na mentira que eles estão pregando. E repetir por diversas vezes para a comunidade também acreditar, porque uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então, eu me incomodo com isso. Frustrado não, porque eu estou desempenhando meu papel. A frustração vem quando tu não desempenha o teu papel, no meu entendimento. Qual é o meu papel? Fiscalizar. Qual é o meu papel? Denunciar. Eu faço. Todos os meus discursos, quem me acompanhar na Câmara, sempre... Tem pessoas, inclusive, que a gente já notou que quando eu vou falar, eles se incomodam só pelo fato que eu vou falar. Pelo olhar, pelas atitudes. A tua presença já está incomodando. Eu sou uma pessoa incomodativa. Mas assim, ó, eu estou no meu papel. Então eu não estou frustrado porque a minha parte eu estou fazendo. É a história do beija-flor no incêndio da floresta. Eu vou lá, encho o meu biquinho com uma gota de água. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Então a frustração viria se eu não pudesse fazer a fiscalização, se eu não pudesse fazer a denúncia, se eu não pudesse acompanhar e que eu fosse impedido. Eu hoje sou impedido de fazer alguns acompanhamentos porque a gente pede informações e elas não vêm. Pois é. Ou demoram a vir. Isso me incomoda. E vem distorcida às vezes, né? Às vezes vem maquiada, né? Então a gente tem que buscar a fundo por outros segmentos para ver se a gente consegue descobrir a verdade. Mas, Adão, será que as pessoas não estão percebendo isso? Será que aqui em Butiá é diferente? Porque eu não pode eu querer certo, toda a cidade está errada. Não, eu noto que aqui as coisas erradas estão acontecendo, estão se perpetuando. As pessoas que fazem errado, fazem parte do meio, alguns chegam a se revoltar, mas aceitam por os mais diversos motivos. Até, bom, não vou nem colocar a questão de emprego, essas coisas, mas essas pessoas vão ficar até quando? Prejudicando. E Butiá, eu vim para cá na década de 80, 79, o último, eu vim em 79 para Butiá, vim para ficar uma semana, 2 semanas, estou há 43 anos aqui, não consegui ir embora. Aquilo que eu digo, a riqueza não está no subsolo, está, né? Está no solo aqui, mas chega um ponto que tu te revolta. Eu não estou dizendo que sou o Joãozinho do passo certo, cometo os meus erros, mas não para prejudicar uma comunidade, como está se fazendo hoje. E querem a perpetuação, e graças a Deus existe um artigo na lei eleitoral que não permite isso.
que eu não sei se não vai ser revogado em breve. Não pode, não acredito. Aí tem os interesses. Não, mas não pode os interesses de Butiá sobreporem a tudo. E até já estão trabalhando nova candidatura, né? Tem aquele que ele se acha o Lula da vida, né? Acha que vai enganar que nem o Lula, botar a mão por cima de secretário disso, secretário daquilo, vai eleger. A perpetuação no poder de algumas pessoas se faz porque a população não discute os problemas da cidade. Infelizmente, em Butiá, nós temos um problema grave cultural, que as pessoas não se preocupam com o que está acontecendo com a cidade, se preocupam com o que está acontecendo com o seu umbigo. Sim, então, o bolso. Eu estou bem, eu estou empregado, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, eu estou conseguindo pagar minhas contas, o resto que se exploda. As demandas coletivas, e aí tem um partido aí que fala muito, né? Tem um discurso ideológico né? Das demandas coletivas, do coletivo, mas o coletivo que eles falam é o grupinho deles. Sim. Porque a comunidade, os 20 mil habitantes de Butiá, que talvez não chega mais 20, isso, né? Porque se fosse assim, nós teríamos emprego, nós teríamos uma saúde adequada, nós teríamos uma educação de qualidade, nós teríamos as ruas da cidade, não digo asfaltadas, mas pelo menos patroladas, nós teríamos apoio ao agricultor que não tem as suas demandas observadas e cumpridas. Aí no ano eleitoral conseguem fazer tudo, pegam os empréstimos e fazem assim, uma maquiagem na cidade. E as pessoas se encantam com aquilo. Sim. Aí os outros 4 anos, 8 anos, 20 anos que aí estão, é uma miséria, é uma tristeza, é uma desolação na cidade, com falta de oportunidade de trabalho, é uma fartura. Falta tudo. E a coisa assim que não dá para aceitar é que se olhar Butiá, eu pego sempre a data 79, quando eu vim para cá, regrediu. Está pior do que estava na época. Butiá teve o seu ápice com a mineração do carvão. Sim. E nós tínhamos que ter uma visão, e aí não é um discurso contra o carvão. Nós temos que saber que existem ciclos. O ciclo da madeira, Sim. O ciclo da mineração, o ciclo do comércio, mas tem que se preparar. Mas nós temos que nos preparar. Nós sabemos que o carvão ele é finito. Sim. Isso é óbvio. Nós temos essa riqueza no solo, a origem de Butiá foi a partir da mineração de carvão, mas isso é eterno? A gente tem que se fazer essa pergunta. Claro. Não é eterno. Uma porque tem as questões ambientais, uma porque hoje nós temos energia solar, tem energia hídrica. Que é a biomassa, mais saudável, não? Né? Então menos poluente. Mas o carvão ainda é uma matriz energética importante. Quando falta água para gerar energia a partir das hidrelétricas, nós temos que trazer o carvão, claro. Nós temos que trazer a biomassa. Mas não só o carvão, não só a mineração. Nós temos que abrir outras frontes. Né? E Butiá não fez isso. Não. E não colocou na cabeça das pessoas se preparar para que um dia nós tivéssemos que, além da mineração, ter outros polos. Mas Butiá tem 11 secretarias, não é? 11. Agora nós tivemos a criação de mais uma. Sim, aí para acomodar companheiros aí, né? Pois é, eu pergunto para que tanta secretaria se Butiá não... E assim, se as secretarias que já existiam, e neste caso dessa que foi criada há pouco, a finalidade dela já estava dentro de 2 que já existem. Mas é preciso criar. Nós temos que acomodar companheiros, não é criar uma secretaria para desenvolver a cidade. Porque para desenvolver a cidade eu não preciso de secretários, eu preciso de emprego para a minha comunidade. Claro. Então, no momento que eu crio 2 cargos, eu acomodo companheiro. Porque o que essas 2 criaturas que forem para lá vão poder fazer numa secretaria? Que não tem dinheiro, que não tem recurso. Se nós hoje na obra... Na Secretaria de Obras já não temos recurso, o nosso parque rodoviário está totalmente sucateado. Vamos Vem um caminhão novo, parece. Aí tu vê caminhão. Quantos de meses vai durar? Benesses do governo federal não foi adquirido. Nada é adquirido com recurso próprio. É uma mentira em cima da outra no momento que diz que, com recurso próprio. Sim, recurso próprio porque entrou na conta. Sim. É próprio mesmo, porque o governo federal deu, o governo do estado deu. Porque nós conseguimos, agora por último, né, com a função da seca, conseguimos 2 ou 3 poços artesianos. Mentira, foi o governo do estado. Sim. Então, nada, Butiá não consegue nada. Asfalto da 15, é um prefeitura, empréstimo. Poxa vida, é o governo estadual que está bancando. Então, eu não sei
que se deve fazer? Eu não estou dizendo não vote no PT, não vote na atual... É que as pessoas se iludem. E assim, ó, como hoje nós temos em Butiá pessoas que não conhecem a política. Eu tenho pessoas que nem sabem quem são os vereadores. Não lembra nem quem votou. Sim. Não sabe se tem secretaria, se não tem, se tem dinheiro, se não tem, se tem conta que não foi paga, se tem gente que está recebendo ou não. As pessoas não se envolvem e não querem se envolver. Mas aí perguntaram para mim, tu quer mudar, Sérgio, a cidade com aquele teu programa? Eu quero mudar a cidade, quero morar numa cidade progressista, mas tu acha que aquele teu programa... Se eu não quero mudar com o meu programa está lá, assiste quem quer. Tem controle remoto, pode trocar, não precisa ficar no 33, mas quem está interessado, eu estou fazendo a minha parte, como tu disseste, eu estou fazendo a minha parte. E eu vou lutar até o final do meu mandato, em 2024, talvez não me reeleja, porque muitas vezes aquele que incomoda no sentido de fiscalizar, de buscar a verdade, ele é mal visto. Jesus, na época que ele esteve na Terra, ele foi um transgressor. Por quê? Porque ele trazia a verdade. Sim. Aqueles que vêm trazer a verdade naquele momento que incomodam os donos do poder, os reis e rainhas, né? Os senhores feudais que tomam conta de tudo, eles são os transgressores. Então, neste momento, eu sou um transgressor porque eu incomodo o executivo. E agora te perguntar, tu falando que não sabe se vai te reeleger, mas qual partido que tu vai concorrer? Permanece no PTB, que PTB meio bagunçou a vida tua também. Isso, hoje nós estamos numa fase de transição partidária. O PTB, ele continua existindo, né? Mas por umas questões internas do partido, ele está se reformulando, talvez venha com outra nomenclatura, com outro número. A base ainda é PTBista. Né? PTB. 14 PTB. Hoje eu sou PTB, eu fui eleito, né, pelo PTB. 2024 eu dependo da questão jurídica, que me digam assim, o PTB vai continuar existindo, não vai continuar existindo para que eu possa tomar uma outra posição. Mas hoje eu tenho muito isso comigo, se eu entrei na causa contigo, eu vou até o final com ela. Claro. Né? Então se o PTB deixar de existir, e aí não é culpa minha, são determinações lá de cima, né? Aí a gente vai ver. E aqui em Butiá houve alguma mudança? O Barata continua presidindo, saiu do partido? Continua presidindo, o PTB continua. Nós somos PTB, tanto que se alguém for lá no meu gabinete, está lá a sigla do PTB. Sim. Eu sou PTB e vamos continuar PTB enquanto a jurisdição nos disser, olha, vocês são PTB. Agora, no momento, desculpe, que eles disserem, olha, o PTB não existe mais. Tu vai ter que te filiar a outro partido ou tu vai ter que entrar nessa nova sigla que foi criada. Bom, aí a gente vai tomar uma tomada de decisão, né? E se a comunidade de Butiá achar que a gente está fazendo um trabalho relevante, a gente até pode colocar um nome à disposição da comunidade. Mas é um trabalho árduo, já visto que não é fácil e incomodativo. Eu vou ficar como Dona Maria I, a rainha de Portugal, a louca, que chamavam, né? E aí eu conto para as pessoas por quê. Quando Napoleão invadiu parte da Europa e Portugal também, a família real portuguesa fugiu, vieram para o Brasil e graças a essa fuga deles é que o Brasil se fortaleceu enquanto colônia e depois teve a sua independência. Só que ela tinha dentro de si aquele espírito bairrista. Vamos proteger o nosso estado, vamos proteger o nosso reino que era Portugal. E eles fugiram e deixaram ela gritando no porto lá, né? Ela dizia, covardes, vocês saíram e deixaram o nosso reino. Eu sou mais ou menos assim, Sérgio. Não quero me comparar a Dona Maria I louca, mas talvez em alguns momentos eu vou ser Dona Maria I louca no sentido de gritar e dizer, vocês são covardes e eu estou protegendo e quero proteger a minha cidade. Adão, um programa muito bom, excelente, sempre é um bom papo contigo, mas lamentavelmente nós temos que cumprir a pauta, temos que cumprir o horário do programa e terminou. Eu quero te agradecer mais uma vez e outras vezes tu vai estar aqui conosco no Atualidade Entrevista. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Sérgio. Agradeço a comunidade que nos assiste e sempre que puder, né, e tiver a oportunidade, com certeza quero estar aqui esclarecendo a comunidade também, não só aqui, mas aqueles que me procurarem o gabinete, serão muito bem-vindos, porque este é o meu papel. Né? O vereador é para ver a dor das pessoas e lutar por elas.
Muito obrigado. Agradeço a tua audiência. Continue ligado no canal 33 TV Atualidade, que a nossa programação é vasta, tem outros programas que com certeza vai atender a sua necessidade, mas amanhã nós vamos repetir este programa Atualidade. A entrevista, você sabe, nós apresentamos ele um dia e depois ele repete vários horários, né, durante toda a semana. Muito obrigado, até a próxima semana.